ótimo, viu, Ian? Eu vou colocar gravar aqui, é só para nós, tá? Essa gravação. Vou colocar gravar. Que eu aprendi a colocar gravar, viu? Eu aprendi no notebook. Eu não sabia gravar, agora já sei, tá vendo? Então, Maurício, faz a sua apresentação também. Bom, obrigado pela paciência. Meu nome é Maurício, eu também sou um aprendiz de filosofia e o Sabino é meu mentor. Eu gosto muito de estudar a filosofia no geral, mas o que eu estou ultimamente estudando mais aprofundadamente é o estoicismo. Eu também estou estudando o niilismo e atualmente são as duas, eu posso dizer, linhas filosóficas que eu estou seguindo, com mais aprofundamento. Sempre gostei disso, sempre gosto de estar aqui nos encontros, é sempre bom refletir um pouco sobre, e é uma paixão que eu carrego, né, desde quando eu era muito, muito pequeno, né, com os meus 8 anos eu comecei a ler e a questionar, e daí eu me encontrei com a filosofia, né, a ciência do saber e do questionar. Então, eu só, antes de terminar, né, agradecer a primeira presença, né, do senhor, que seja bem-vindo. Eu queria destacar uma coisa interessante que foi dita aqui no início, sobre o que o Sabino estava falando sobre o Nietzsche e o niilismo, né? O niilismo que o Nietzsche segue, ele é completamente diferente da academia do niilismo tradicional, né? Seguido por Albert Camus e Schopenhauer, né? O Nietzsche, ele era um pupilo do Schopenhauer. Ele vê o niilismo não como uma coisa de sofrimento eterno e que não há solução. Ele vê o niilismo como uma ferramenta para se libertar das correntes do sistema, né, das morais fabricadas. A única diferença é que ele não dá algo para se substituir. Ele diz que ele desconstrói todos os padrões, né, sociais, e ele nos deixa no vazio, né? Isso vai depender de você, daí ele não dá algo para a gente seguir no lugar. Uma maioria das vezes, né, ocorre. É muito bom isso, né? Agora, nesse momento, o Ion eu queria que o Ion falasse um pouquinho, se apresentasse e falasse um pouquinho do trabalho da Nova Estoa, para os meninos conhecerem, Ion, para eles se apaixonar. Pode falar um pouco? A Pessoal, internet. minha conexão está um pouco instável. Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar aí, né? Vocês estão me escutando? Estamos escutando, sim. Ana e Maurício, só aponta a carinha de vocês que eu quero tirar um print que eu não tirei. Enquanto o Ion fala. A internet está cortando. Espera aí que eu vou tirar. Vou tirar um print aqui, tá? A internet está cortando, rapaz. Calma lá. Espera aí que eu não tirei ainda não. Consegue falar, Ion? Eu acho que tá com problema a internet do Ion. Ô Maurício e Ana, a internet do Ion não está muito bem, mas quando ele voltar, né? Então, ô Maurício, quando você falava de Nietzsche, do niilismo, e a questão do sofrimento, você vê, pode reparar mesmo, é uma coisa interessante. Quando você quer alcançar algo gostoso,
parece que primeiramente você passa por um momento de, vamos supor, esse alpinista, esse povo que sobe nas montanhas, ele tá, aquele sofrimento que ele está ali pisando no frio e escorregando os pés nas pedras, aquele momento de que parece que é angustiante, que é de dor, mas não é um momento, é um momento de dor, mas quando ele chega no topo, né? Então, quer dizer, parece que o sofrimento ele que dá força para a pessoa ter resistência para chegar lá, para sentir o gozo de tudo isso. Então, vale a pena, né? A gente, tipo agora, eu estou estudando, vocês estudando, a gente se pelejando, não tem sábado nem domingo, mas olha que gostoso. Depois, no final, a gente vai ter uma graduação, um momento de gozo, um momento bom. Então, vale a pena passar por essas etapas. Parece que se não passar por essas etapas, não fica bom, né? A gente precisa saber que a gente precisa passar por esses momentos. Consegue falar, Ion? O Ion está com... Eu tô com problema aqui de conexão. Vocês estão me escutando? Estamos. Vamos ver se vai agora aqui, porque realmente está bem estável aqui o sinal de internet. Mas, enfim, né? Primeiramente, agradecer aí ao Sabino, né, pelo convite de estar participando aqui desse encontro jovem. E é muito bom, sabe, ver pessoas tão jovens assim e já tão interessadas na filosofia, e em especial aí no estoicismo. É muito bom mesmo, sabe? Então, eu sou facilitador, né, de um dos núcleos lá da Nova Stoa. A Nova Stoa é uma organização assim, sem nenhum fim, não governamental e sem fins lucrativos, né, que tem como objetivo meramente a divulgação e o estudo do estoicismo, de maneira mais prática possível, né? De maneira prática, no entanto, embasado aí de toda a literatura, de todos os livros aí históricos, né, que a gente tem à disposição. Então, assim, é uma organização que é dividida em núcleos, né? Nós temos, acho que atualmente, 8 núcleos. Eu e o Sabino aí fazemos parte do núcleo 8. E a gente estuda ali, a gente troca experiências, né, nessas reuniões desses núcleos, que ocorre uma vez por semana. É divulgada uma pauta, né, anteriormente, a gente dá uma lida na pauta ali, tem algumas questões nessa pauta, e aí a gente leva para esse encontro, né? Então é uma coisa bem bacana, sabe, uma coisa assim que potencializa bastante assim a prática do estoicismo realmente, porque é um espaço onde a gente pode trocar ideias de vivências, de experiências reais. Você aplica determinados conceitos ali na sua vida diária, percebe como aquilo ali afetou a sua vida, e depois a gente leva essa experiência para o núcleo e discute. Então, assim, lá não tem assim um caráter muito acadêmico, sabe? Tem não é uma puxada muito acadêmica, é mais uma questão mesmo prática. Porém, assim, as pessoas são totalmente livres para se aprofundarem, né, no conhecimento, para ler mais, para, inclusive, buscar até o conhecimento de outras escolas de filosofia, para poder agregar valor aí a esse conhecimento. Então é isso, né? Estou muito feliz aí de estar aqui. Com certeza eu vou aprender alguma coisa aqui, vim para aprender com vocês, né? Porque como o estoico, ele na verdade é um eterno aprendiz, né? Eu sou um eterno aprendiz. E tem uma frase de Sêneca que sintetiza bem isso, que ele fala que enquanto a gente vive, a gente continua aprendendo a viver. O ser humano é sempre uma obra inacabada. A gente está sempre agregando conhecimentos, experiências, sempre se transformando de alguma forma, né? Então é isso. É muito gostoso, os meninos, participar da Nova Stoa, que aos domingos a gente fica ansioso para chegar aquele momento, porque a gente conversa, a gente troca saberes, a gente as experiências do dia a dia. É uma filosofia que é diferente mesmo da filosofia acadêmica, que a gente discute, é uma filosofia prática, é o estoicismo na prática, como o Ion falou. É muito gostoso e a gente vê o poder curador, como que o estoicismo nos liberta
nos liberta essas amarras que o sistema nos amarra cada dia mais, né? Então, mas parece que ele nos liberta das angústias, das depressões, do agitado dia a dia. Então, o estoicismo consegue fazer isso, né? Olha que gostoso, né? A gente está passando por uma turbulência e o estoico consegue, né, absorver a turbulência ali, vendo a turbulência e consegue atravessar, né? Ele aproveita o vento da turbulência e vai longe. Então é muito gostoso isso, né? E lá a gente discute, né? É uma família, né, Ion? Lá é uma família, é um grupo de irmãos que conversa, que discute, que aprende junto. Então é muito bom. É mais ou menos igual ao nosso mesmo. É uma filosofia bem prática. E a gente vai, então, não vamos passar de 1 hora, né? Vamos ver se a gente consegue a pauta nossa, que essa pauta nós já passamos lá, né, Ion? Essa pauta é muito gostosa. É a arte de viver e o que é uma vida boa para os estoicos, né? Então, as pessoas, nós, estoicos, precisamos mostrar esse gosto. As pessoas precisam olhar para nós e ver a filosofia da nossa vida. Nós precisamos viver a filosofia. A gente não precisa falar a filosofia, mas viver ela no nosso dia a dia, né? Então, e as pessoas vão se interessar, porque vai gostar, vai dizer, olha, puxa vida, que exemplo a Ana tem, que exemplo Maurício, Ion, que exemplo. Então, eu também vou seguir essa escola filosófica, eu vou seguir o estoicismo. É muito gostoso isso. Então, a gente ter isso em nosso coração de viver a filosofia. Então, aqui, na primeira. Ó, já a primeira parte diz assim: ó, infeliz é aquele que se considera infeliz. Olha só que interessante. Se considera infeliz. Esse é infeliz. Então, a circunstância não nos causa dano, mas é o julgamento que a gente tem da circunstância, né? Então, quer dizer, o mal só é mal quando eu olho e aceito aquela forma de mal. É o meu julgamento dele. Então, se eu me considero infeliz, eu sou infeliz. Mas se eu me considero feliz, eu sou feliz. Porque felicidade não é a abstenção das dificuldades e dos desabor. Não, né? Então, isso é importante, é bem gostoso. E aí, mas eu já vou ler essa outra que já é tudo, né, tá tudo junto. Tenho certeza que está claro para você, Lucílio, que nenhum homem pode viver uma vida feliz ou mesmo uma vida suportável sem o estudo da sabedoria. Então, para o estoico, a sabedoria é o tudo. Você sabe também que uma vida feliz é alcançada quando a nossa sabedoria é levada ao auge, mas que a vida é, pelo menos, suportável, mesmo quando a nossa sabedoria apenas começa. Essa ideia, no entanto, embora clara, deve ser fortalecida e implantada mais profundamente pela reflexão diária. Olha, reflexão diária. E mais importante para você manter as resoluções que já fez do que ir fazer nova. Manter as resoluções do que a gente já fez, do que ir lá inventar de fazer mais outras coisas novas. Você deve perseverar, deve desenvolver uma nova força através do estudo contínuo, até que o que era apenas uma boa disposição se torne um propósito bem estabelecido. Olha que mensagem profunda. Quer discutir um pouco dela, Maurício? Começa do Maurício. Bom, eu acho que isso tem a ver muito com, pelo que eu entendi, interpretei, tem muito a ver com a força de vontade, né? Se transformar aquilo que te causa angústia e dor num combustível para você mesmo se sentir bem. Acho que entra até no que eu disse no encontro passado, é uma vitória pessoal. Você escolhe entre uma vitória, dar a vitória para os outros e para o sistema, ou dar uma vitória para si mesmo, né? Estar bem consigo mesmo e usar dessas adversidades como uma rampa, uma escada para subir no seu próprio objetivo e estar sereno.
Ana, Bem, realmente isso se conecta ao que a gente estudou muito no encontro passado, porque aquilo que você foca, o alvo do seu foco, da sua dedicação, é aquilo que você foca em seu pensamento, acaba se tornando a sua realidade. Então, se você mantém uma mente positiva, analisando a solução dos problemas, analisando como você reage a certas situações, você consegue manter ali um equilíbrio. E da mesma forma que você consegue fazer isso, focando o seu pensamento com positividade, se você focar o seu pensamento, o seu foco for para coisas negativas, para apenas o problema em si, você vive em completo caos e não vai conseguir enxergar a positividade, enxergar coisas positivas. E, como diz na citação número 2, não é alcançado a vida feliz sem o estudo da sabedoria. E a sabedoria seria a nossa forma de ver os problemas e focar em soluções, e se não houver soluções, transformar aquilo em algo menos, em algo que não será um tormento para si mesmo. Se você cria uma realidade onde tudo está um caos, se você cria uma realidade que foca apenas nas coisas que estão dando errado para si, não será capaz de enxergar as coisas que estão dando certo. E acabará ficando preso em uma bolha apenas de negatividade. E se você pensa que é infeliz, será sempre infeliz, porque você mesmo cria a sua vida através das suas ações e da forma como enxerga as coisas que acontecem ao redor, no exterior. muito importante e é a pura verdade. Então, a gente precisa estar sempre, diariamente, fazendo reflexão, observando a nossa vida e tentando enxergar o que é belo e bom ali no caos, porque a gente vê. Andando na rua, você percebe, que você vê, como eu noto sempre, vê à beira das estradas, no meio dos entulhos, nasce uma flor, nasce uma bela flor. Então, só que a gente só enxerga o caos, mas não enxerga a beleza que está ali. Então, muitas vezes a gente é atormentado pela nossa própria visão e o nosso próprio julgamento. Ou, muitas vezes não, todas as vezes somos atormentados pelos nossos próprios julgamentos. Quer comentar um pouquinho? Essa segunda frase aí de Sêneca traz assim muita coisa, né? E a primeira e a segunda frase, de certa forma, elas estão interligadas. Se a gente tem o poder de interpretar o mundo, né? Se a gente tem o poder de dar a nossa, vamos dizer assim, o nosso veredito, né, sobre tudo que acontece, por que a gente vai dar um veredito negativo, né? Vocês estão me escutando? Então, sim, escutando. Pois é, então se existe essa liberdade, é lógico que a gente tem que dar uma interpretação que melhor se enquadre a nossa sobrevivência, a nossa vida. Porque assim, o estoicismo, de certa forma, ele é uma filosofia de sobrevivência. É uma filosofia que nos ajuda a sobreviver em um ambiente hostil. Né? O ambiente que a gente vive é um ambiente hostil, a gente vai enfrentar problemas, a gente vai enfrentar dificuldades, e a gente não precisa criar mais dificuldades além daquelas que realmente já existem, sabe? Porque as maiores dificuldades elas vão ser criadas aqui, ó, dentro da nossa própria mente. Né? Então, acho que é importante a gente tentar sempre olhar o lado positivo realmente das coisas, das questões, né? E como o Sabino bem colocou aí, em todo caos tem um elemento de ordem, né? A gente tem que se basear nisso aí, porque se a gente se deixar perder no caos, isso aí coloca a nossa própria sobrevivência em risco, né? Olha o fundador da escola. O que aconteceu com o fundador da escola? O fundador da escola estoica, do estoicismo,
é um naufrágio. Perdeu tudo que tinha, não foi? Perdeu tudo que tinha. Se ele fosse fazer como muitos fazem, já que eu perdi tudo, eu vou morrer, estou deprimido e vou me acabar agora, porque perdi tudo que eu tinha. Toda a riqueza de Zenão. Não foi Zenão de Sítio que houve o naufrágio? E ele, ele conseguiu, ele venceu. Foi uma bênção ele ter naufragado. Se ele não tivesse naufragado, não tinha o estoicismo hoje. Olha, você vê que coisa. Ele criou essa escola 300 anos antes de Cristo e ela permanece, as suas palavras permanecem. Olha que importante. A outra citação: os homens não se importam quão nobremente vivem, mas só por quanto tempo. Embora esteja ao alcance de cada um homem a viver nobremente, mas é impossível a qualquer homem viver por muito tempo. Todo mundo quer viver muitos anos. Todo mundo quer aí, ultrapassar os 90 anos. O importante é viver muito tempo. Aí me recordo de uma senhora que lá no hospital, quando eu estava com meu filho, ela disse bem assim: olha, eu já tem mais de 50 anos que eu vivo, que eu moro com esse homem, falou com o esposo dela que estava lá em coma, mas eu não vivi. Ela sofreu durante todo o tempo que vivia com o homem, então ela não viveu. Olha, você vê, que tristeza, você viver ali, 60, 70, 80 anos e não viveu de verdade nada, não viveu 10 anos de vida. Você sobreviveu ali, as tempestades, sentindo a dor, mas a vida vivida mesmo foi pouquíssima. Então não adianta nada. Se você está vivendo, continue a aprender a viver. Né? É o que Sêneca fala. A gente precisa continuar aprendendo a viver. A gente precisa viver de verdade, de fato. Né? Mas as pessoas estão preocupadas em viver 90 anos. Eu quero viver o tanto de tempo que for determinado, talvez 1 ano, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos anos eu tenho ainda, mas eu quero viver bem. Não importa se eu vou alcançar 50, 60 anos. Não importa. O importante é eu viver. Se é 1 ano, eu quero viver 1 ano. Se é um dia, eu quero viver esse dia. Eu não quero ter ali 200 dias e não viver nenhum dia. Né? Então é muito bacana isso. Vocês têm algo a questionar o item 2? O 3, né? Ou vão passar para o 4? Eu só queria dizer que, assim, isso entra um pouco na questão do sistema que a gente vive hoje, né? Tipo, a gente fala, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, a gente fica trabalhando, dedicando a vida toda a pagar contas e construir algo para nós, para nossa família e não sei mais o que. E quando vejo, drenou toda a nossa vida fazendo algo para os outros, mas não viveu conosco e nem com as pessoas mais próximas. Porque às vezes eu vejo pais e mães que, é óbvio, não é culpa deles, o próprio sistema faz isso, mas eu vejo pais e mães que, tipo assim, trabalham e não tem tempo nem para acompanhar o próprio filho crescer. Então, assim, quando chegar a hora, chegar o momento, falar, poxa, eu não vivi, né? Pode ter vivido 90 anos, mas não viveu de uma maneira serena, né? Devido a essa problemática. Então, acho que o estoicismo é, como foi bem citado, buscar uma paz no meio do caos. É viver um dia como se fosse a vida inteira, né? Hoje, o dia de hoje como fosse uma vida. Isso é importante, né? Viver cada instante, cada segundo. Tem algo a falar, Ion, desse trecho? Vamos ler o quarto aqui. Aqui a gente acompanha de um por um, Ion. Viu? Não é igual lá na Nova Store, não, tá? A gente vai devagarzinho. Peço-te, meu querido Lucílio, faça a única coisa que pode tornar-lhe realmente feliz. Despreza todas as coisas que brilham exteriormente. Olha só. E que são oferecidas a você
ou a qualquer outro. Olhe para o verdadeiro bem e alegre-se apenas naquilo que vem do seu depósito. E o que eu quero dizer com o seu depósito? Eu quero dizer do seu próprio eu, que é a melhor parte de você. Olha que coisa gostosa, né? A gente não deve ficar todo lisonjeado por brilho que vem exteriormente, né? A gente deve estar fortalecido e feliz com aquilo que nós temos em nosso depósito, né? E isso é gostoso, que a gente não espera do outro, a gente não espera que a felicidade parte do outro. Quantos casais que falam bem assim, é, ele é feliz por causa da mulher, por causa do homem, por causa disso ou daquilo. Não, eu sou feliz porque sou feliz. Não é o outro que me traz a felicidade. Ele complementa o marido, mulher, filho, família. É uma complementação, mas a felicidade tem que estar dentro da gente. A gente precisa ser feliz. Para que o outro seja feliz, para que a gente tratamos o outro com dignidade, é necessário a gente ter essa felicidade, não depender do outro. Lá no nosso depósito eu tenho a serenidade, eu tenho a paz, eu tenho o amor, eu tenho a vida tranquila, a vida sossegada dentro do meu depósito, que está dentro do meu coração. Aí eu vou bem em casa com minha mãe, vou bem em casa com meus irmãos, vou bem em casa com minha família, porque eu tenho no meu depósito. Aí eu lembro do Evangelho, né, que a gente deve guardar no nosso depósito ali, ó, no tesouro. A gente deve guardar o tesouro onde o ladrão não mina e nem rouba. Então eu me recordo do Evangelho. Vocês têm algo a dizer? Maurício, Ana? A internet hoje está colaborando. Eu bem rapidinho, mas eu acho que isso também poderia se encaixar na questão do materialismo, né? A gente não se apegar a coisas muito materiais, né? Tipo, que a gente às vezes tenta buscar tudo aquilo que reluz, né? A riqueza exterior, aquela coisa toda, e a gente não tem nem mesmo a própria paz. Lembra? Eu vou pegar como guia fala do Maurício, né? Porque existem as coisas exteriores de valor, mas o que eu compreendi da citação foi que há dentro de nós um brilho, né, interior, e que isso sim é único e que ninguém mais possui. A sua alma, e por isso deve torná-la imperturbável, inquebrável e vibrante para que você também possa alcançar no mundo exterior coisas vibrantes pelo seu próprio mérito, né? Ion. Então, viu? Lembrando que o estoico ele pode e deve possuir tudo. Ele pode e deve possuir tudo. Essa forma possuir que eu digo é administrar tudo. É comer num vaso de ouro como se estivesse comendo num vaso de barro. Ou comer num vaso de barro como se estivesse comendo no vaso de ouro. Você vê que Sêneca não era pobre. Marco Aurélio não era pobre. O imperador de Roma era dono de tudo. Mas ele tinha tudo, possuía, era tudo do imperador, mas ele só administrava tudo. Então hoje nós temos empresário grande que é estoico, porque ele administra a sua empresa. Então isso é que é importante. O estoico, ele não é dono de nada. Isso é muito bacana isso aí. Sêneca fala muito bem sobre isso. A outra parte, como é, no entanto, você não está viajando, você está à deriva e sendo conduzido, apenas trocando um lugar por outro. Embora o que você procura, viver bem, e pode ser encontrado em qualquer lugar. Então, quer dizer, a Sêneca foi um exemplo disso, né? E todos os grandes estoicos e outros homens que sofreram, que foram exilados, né? Uma hora estava na cadeia, outra hora estava solto, mas a felicidade era encontrada em todo lugar. E me parece que foi Sêneca mesmo que disse que para a própria mãe dele, parece, em relação a isso, né? Porque ele estava exilado e ele estava bem. E ele falava para a mãe dele sobre isso.
né? Viver bem aonde eu estiver. Não importa o lugar, não importa a circunstância que eu estou vivendo, eu vivo bem. Então, esse viver bem depende da gente, né? Eu preciso estar pronto, eu preciso estudar, eu preciso buscar sabedoria para viver bem. Eu vou ler o 6, que a gente já discute o 6 e o 7, que o nosso momento está avançando rápido, tá? Faça-se feliz através dos seus próprios esforços. Você pode fazer isso quando compreender que tudo que é misturado com virtude é bom e que tudo que é ligado ao vício é ruim. O 7. Há apenas um bem. A causa e o sustento de uma vida feliz é confiar em si mesmo. Vocês querem falar um pouco sobre esses três itens? Maurício? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a questão do item 6. Faça-se feliz através dos seus próprios esforços. Eu acho que é aquela coisa, eu que até estava citando. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você conquistou, com aquilo que você tem, mas também, como o senhor disse, no local, independentemente do local. Então, eu sou feliz pelo que eu sou e pelo que eu posso fazer, não por aquilo que eu não posso fazer. Eu não questiono isso, porque isso não é da minha alçada, né? Eu sou feliz pelos esforços que eu fiz, não pelas coisas que os outros fizeram ou pelas circunstâncias da sociedade. Muito bom. Ana? Um pouco sobre o item 5, que viver bem, podemos viver bem em toda parte. Quando nós nos deixamos atormentar pelo julgamento dos outros sobre nossas ações, é preciso que, para que isso não aconteça, nós estejamos cientes e bem com as nossas ações, compreendendo que elas são boas e corretas e que irão me levar ao objetivo que eu estou almejando. Então, se eu estiver tranquila e consciente a respeito das minhas ações, dos meus atos e comigo mesma, eu vou estar bem em todo e qualquer lugar, em toda parte e com qualquer pessoa. Isso é muito importante. A gente deve viver a vida, a nossa vida, não viver de acordo com o que o outro quer que nós vivamos, né? Alguém me falou essa semana que ficou deprimido quando fez um concurso e não passou, porque a família queria que ele passasse na marra. A família pressionava ele, que tinha que passar. E aí ele ficou com depressão, ficou ruim. Estava me contando que não foi nada bem para ele. Porque estar vivendo, não a vida dele, estar vivendo o que a família queria que ele vivesse. E a gente tem que viver a nossa própria vida. A gente tem que ser dono de nós mesmos. E aí, quando ali tem uma parte que fala confiar em si mesmo, nessa parte a gente precisa ser mais confiante na gente mesmo. Eu não, duas pessoas, e hoje, até eu, como conselheiro filosófico, eu atendi uma senhora que a gente já via no rosto dela a angústia, a depressão no rosto dela. Mas ela falou para mim que ela está vivendo o que a família queria que vivesse, que a vida mais triste que ela está levando, porque ela não está fazendo nada que ela quer fazer. Ela está fazendo tudo o que a família quer que ela faça. E aí ela está numa situação de angústia, de tristeza, porque ela não está vivendo a vida dela. Você já imaginou que tristeza é isso? Né? A pessoa não viver a sua própria vida, tem que viver o que o outro quer que ela viva. E aí eu conversei bastante com ela hoje e espero que a filosofia, e principalmente a filosofia estoica, liberta essa mulher de alguma forma. Se ela seguir os conselhos, com certeza ela vai se libertar. Mas é assim, né? A gente precisa ter autonomia. O estoico tem essa autonomia. Porque a única coisa que nós podemos controlar são nossas ações, nossos pensamentos, né? É aquilo que a gente faz que a gente controla.
E aquilo que o outro faz eu não posso controlar. O pensamento do outro também, a natureza também não, né? Vamos ver a outra parte aqui. Vou ler o 8, o 9 e o 10. Entretanto, não se julgue verdadeiramente feliz até que perceba que pode viver frente aos olhos dos homens, até que suas paredes o protejam, mas não o escondam. Esse negócio da gente olhar o outro é muito complicado para a vida da gente. A gente precisa olhar para a nossa própria vida. Onde, então, está o erro? Uma vez que todos os homens anseiam a vida feliz, é que eles consideram os meios para conduzir a felicidade como a felicidade em si. E enquanto procuram a felicidade, eles estão realmente fugindo dela. A gente não deve procurar a felicidade, a gente deve viver, a gente deve ser feliz. Enquanto a gente vê com ansiedade e afoito na perspectiva ou na expectativa de alcançar a felicidade comprando um carro, comprando uma casa ou casando, a gente não vai ser feliz. Que a gente vai comprar essa casa e vai precisar de móveis, vai casar, mas vai precisar disso ou daquilo. Pois, embora o resumo e a substância da vida feliz seja a liberdade pura, e embora o segredo de tal liberdade seja a convicção inabalável, contudo, os homens acumulam o que causa preocupação. Enquanto viajam o caminho traiçoeiro da vida, não só tem fardos para carregar, mas atrai mais fardos para si mesmo. Olha que mensagem profunda esse 9. De qualquer modo, se você quiser peneirar significados duvidosos desse tipo, entenda que o homem feliz não é aquele que a multidão considera feliz. Isto é, aquele em cujos cofres grandes soma fluíram, mas aquele cujas posses estão todas em sua alma. Olha só, essa mulher que eu conversei com ela, ela tem um bom salário, ela tem condições financeiras boas e vive uma vida de angústia e amargura. O que é reto e elevada, que despreza a inconstância, que não vê o homem com quem ele queira trocar de lugar, que avalia os homens apenas pelo seu valor como homens, que considera a natureza sua professora, obedecendo suas leis e vivendo como ela comanda, a quem nenhuma violência pode privar de suas posses, que transforma o mal em bem, olha só, é inabalável em julgamento, inabalável sem medo, que pode ser movido pela força, mas nunca movido por distração, a quem a fortuna, quando ela se lança com toda a sua força sobre ele, com seus mais mortíferos arsenal, pode atingi-lo, embora raramente, mas nunca feri-lo. Olha aqui. São essas duas mensagens, nós já estamos quase, falta 15 minutos, tá? Essas mensagens é forte, não é? Muito gostosa. Vocês querem discutir ela um pouco? Ana, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês enxergar ela. Primeiramente, dá para enxergar? Sim. Quer falar um pouco? Primeiramente, sim, vou falar um pouco. Tem uma citação que diz que a felicidade é como uma borboleta que quando você a persegue, né? Mais ela vai fugir de você, mais ela se esquiva. Mas se você direcionar a sua atenção para outras coisas que não seja a borboleta, no caso a felicidade, ela vai vir ao seu encontro sem que você precise estar sempre em busca dela, né? Ou seja, quando você está desesperado em busca de felicidade e está sempre perseguindo, consumindo coisas que na sua mente vão trazer a felicidade para você, nunca que você será capaz de possuir ela em si, realmente. Mas quando vai viver a vida sem essa preocupação, sem essa obsessão, eu diria, você vai ver que a felicidade vai vir aos poucos, consumindo
você vai possuir a felicidade aos poucos, sem essa necessidade de estar perseguindo e consumindo coisas desnecessárias que não iriam te trazer a felicidade em si. E a respeito do número 10, que nós vemos, né, temos muitos exemplos na vida de cada um, de pessoas que transmitem alegria, sorrisos, palavras de motivação, mas que por dentro em si não estão felizes, não estão infelizes. E também aquelas pessoas que possuem riquezas aos montes, elas estão buscando consumir, buscando alcançar a sua felicidade com essas riquezas, com esses bens materiais, na maioria das vezes é apenas um exemplo, que não irá trazer a felicidade realmente para você. E há pessoas que vivem de forma simples e estão ali com a sua família, em um lar simples, mas que estão com muita alegria para compartilhar a todo instante. Muito bom, muito boa reflexão, viu? Maurício? Sobre os itens, os 2 itens, eu vou ser bem breve, mas esse item da questão de perseguir algo, eu sempre uso de base, mas eu vou dizer aqui de novo, daria para fazer um paralelo com Schopenhauer dizia a respeito de a ânsia de ter e o tédio de possuir, que é você busca, você tem aquela ânsia e quando você chega no objetivo você se sente entediado, você sente que não tem mais nada a cumprir. A minha interpretação pessoal, não só isso, mas como da própria filosofia, nessa questão, na fala de Schopenhauer, é aproveitar o processo, não o resultado, né? Processo que você teve para chegar no resultado, mas não focar completamente no seu resultado. Já sobre a 10, eu diria que é mais um quesito de ressignificar, né, até entra um pouco na 9, ressignificar os seus objetivos da maneira que lhe convém, da maneira que lhe faz bem, não utilizar do significado já pressuposto pela sociedade, né? Libertar a sua alma. Eu acho muito forte isso, e no estoicismo, o que eu acho interessante é viver de acordo com a natureza. Eu falo aqui em casa que se a gente realmente vivesse de acordo com a natureza, você sabia certinho a hora de beber água, a hora de comer, o corpo fala certinho tudo que você precisa. Mas a gente é muito relaxado, a gente passa da hora de beber água, a gente passa da hora de comer. A gente, quando o corpo fala alguma coisa, você não ouve. Mas quando você é guiado pela natureza, a natureza ela é sábia. O ser humano deveria, o estoico procura viver de acordo com a natureza. Ele procura, mas a gente precisa se aperfeiçoar nisso. As nossas posses estão na nossa alma. A gente precisa saber que o mais bem valioso está aqui dentro. A gente tem que guardar isso em nosso coração. E eu estava lembrando de Schopenhauer mesmo, Maurício, que Schopenhauer fala isso aí. Né? Você quer possuir, você compra aquilo, daí a pouco você está aquela angústia danada, querendo mais, ou querendo comprar aquilo outro, e você nunca se sente satisfeito com nada. E aí a gente não vive um momento, a gente vive só na expectativa. E eu acho que para o estoico, a pior coisa que existe é tal de expectativa. Você ficar na expectativa, sempre lá na frente. Né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu vou ser feliz agora quando eu casar. Vou ser feliz quando eu ter isso. Vou ser feliz. Não, vamos viver a felicidade. Né? Quer dizer alguma coisa, Ion? Acho que vocês colocaram muito bem colocada essa questão, né, da busca da felicidade. Você vai em busca de um ideal, né? A felicidade, cada pessoa ela idealiza de uma forma e aí vira uma busca, sabe? A gente perde o momento presente, né? Sabendo que está sempre falando aí da questão do mindfulness, né? De viver o presente. A gente perde o presente buscando uma felicidade
que talvez, né, virá com a conquista de algum ideal. E quando a gente chega lá, às vezes acontece aí o que o próprio Schopenhauer colocou, né? Vem o tédio, né, de já ter chegado, e aí a gente tem que colocar um outro ideal, um outro objetivo, e assim a vida passa, e a gente nunca encontra com essa chamada felicidade, porque ela está o tempo todo, né, como o Sêneca coloca aí, né, ela está o tempo todo ali na nossa cara, mas a gente está fugindo dela, sabe? De todas as formas, a gente cria meios de fugir dessa felicidade, quando na verdade era só parar e olhar que a gente iria encontrar essa felicidade aqui e agora, né? De como a gente está, no momento que a gente está, da forma que a gente está, a gente não precisa de mais nada nesse sentido, sabe? A felicidade ela pode acontecer agora, sem precisar acrescentar mais nada. Você pode estar doente, desempregado, da forma que você tiver, sabe? Isso não quer dizer que é comodismo, sabe? O fato de você ser feliz não quer dizer que você não possa buscar mais, não possa ter objetivos. Lógico que pode, mas já vai feliz, sabe? Não vai triste não buscar o objetivo para ser feliz quando atingi-lo, né? Já vai feliz para o objetivo. E é gostoso quando a pessoa está feliz, ele trabalha bem, tudo que ele vai fazer é gostoso, né? Tudo que ele que ele põe a mão, avança, porque ele faz com felicidade. E aqui, nós já estamos quase encerrando, estou tentando viver todos os dias como se fosse uma vida completa, como eu disse, né? Agora mesmo que o Seneca falou. Meramente viver não é um bem. Meramente viver não é um bem, mas sim viver bem. Então, viver não é um bem, mas viver bem aí sim. E é o que a gente precisa aprender, viver bem. E o provérbio se adequa ao presente caso, assim como qualquer outro. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Eu ganhei até uma caneca com essa citação de Sêneca. Enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Então a gente precisa disso. E a outra parte, e assim me mandei viver. E assim me mandei viver. Por vezes, um ato de bravura, até mesmo. Por vezes é um ato de bravura até mesmo viver. Então, viver é um ato de bravura mesmo. Você tem razão naturalmente, meu caro Lucídio, ao considerar que o principal meio de alcançar uma vida feliz consiste em acreditar que o único bem está naquilo que é honroso. Vocês querem discutir essa pauta, esses itens? São tudo palavras fortes, né? Que são citadas rotineiramente pelos estoicos, né? Viver cada dia. A gente cita muito isso, né? Viver bem. Fala, Ana. Sendo bem breve, apenas retomando uma citação que já lemos anteriormente, é que quantidade, né, não é qualidade. Então, você pode viver aí muitos anos, né, ter muitos anos de vida e ainda assim não ter uma boa vida, não viver bem, não ser capaz de aproveitá-la, chegar ali ao final e perceber que tudo que passou não foi aproveitado, né? Algo tão valioso foi desperdiçado. E há jovens, né, alguns jovens aí que infelizmente partem cedo, que viveram uma vida de adrenalina, fazendo coisas que amam, aproveitando a vida ao lado das pessoas. Então, apenas para ressaltar isso mesmo. Maurício, e a gente vai indo para as considerações, para a gente não passar de 1 hora hoje, tá bom? Eu não tenho mais nada a comentar, mas acho que tudo foi dito. Mas obrigado, Sabine. Então, essa mensagem que nós já vamos encerrar, né? Essa mensagem de Sêneca deve permanecer em nosso coração. Vamos viver, como eu costumo te falar sobre a oração da serenidade, vamos viver essa oração da serenidade, vivendo cada dia, desfrutando de cada momento. Essa disciplina que a gente precisa, o estoico tem que ter uma disciplina. A gente não, vocês dois são jovens, vocês serão, que já são hoje, né? Mas serão grande homem e mulher, filósofos que farão diferença na vida das pessoas.
que é o que a gente mais anseia, é que a filosofia chegue a esse auge das pessoas enxergarem como é tão importante a filosofia na vida das pessoas. Se todos voltassem a atenção para a filosofia estoica, ou enfim, para a filosofia, não havia tanta depressão, tantas angústias, tanto sofrimento, porque as pessoas criam através de expectativa, de ansiedade, sofrimento. Então, que vocês dois, Maurício e Ana, coloquem o propósito nos vossos corações, né, dizendo assim, não, através da filosofia, a gente vai ver a libertação do povo, que o povo vai pensar, o povo vai agir, o povo vai sentir bem. Então, a filosofia é muito maravilhosa. E essas frases agora já fecha, né, viver cada dia, aprender a viver. A gente precisa aprender a viver. A vida não é de qualquer maneira, jogado assim às brecas de qualquer jeito. A gente precisa ter uma vida consistente, levantar de manhã, se preocupar um pouquinho com a vida, né? Mas então que Deus abençoe todos nós, que possamos viver uma vida estoica, maravilhosa. E eu deixo as considerações para o Ion fazer as suas considerações. Vou agradecer bastante vocês a oportunidade de estar aqui nesse encontro, né? E dizer assim que viver bem para o estoico é você tomar sua vida em suas mãos. É você não deixar, né, sua vida na mão de outras pessoas, não deixar se abater pelas dificuldades que vão vir, né? Isso aí é certeza. Então, o estoico ele é uma autarquia, né? Uma autarquia é o quê? É aquilo que se mantém por si próprio. É importante a gente pensar nisso e jamais deixar se levar pelo vitimismo, pelo pessimismo, pelo desânimo, né? É como o Sabino colocou, o estoico é aquele que acorda de manhã e está preparado para o que vier, sabe? Para o bem ou para o mal, né? Então, que a gente fique com essa mensagem forte aí para finalizar o encontro aí. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo ao Sabino, a Ana, ao Maurício. Foi um prazer muito grande conhecer vocês e ver que vocês estão no caminho muito certo mesmo, de estar estudando e aprendendo um pouco mais sobre a filosofia. Então, uma boa noite, Maurício. Boa noite, Ana. Boa noite, Ion. Boa noite, Sabino. Obrigada. Tenha um final de semana gostosa, viu? Tenha um bom final de semana a todos. Abraço. Eu tentei gravar, viu? Vou ver agora se gravou mesmo. Ótimo. Então tá bom. Boa noite, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Bom final de semana. Boa noite. Manda